Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este quadro se chama Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do puro e simples Evangelho de Cristo. Hoje o tema do vídeo está muito interessante. Nós vamos refletir sobre a seguinte frase: Deus conhece os que lhe pertencem. E se você ficou interessado, fique até o fim deste vídeo, com certeza você será muito edificado. E aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo. E vamos para o vídeo. O texto base de hoje se encontra no livro de 2 a Timóteo, que foi uma carta que Paulo fez para um de seus pupilos, o jovem pregador Timóteo, e se encontra no capítulo 2, versículo 19, que nos diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui nós podemos refletir uma coisa muito interessante. Se Deus conhece aqueles que pertencem a Ele, automaticamente nós percebemos que nem todos pertencem a Deus. Mas isso é uma escolha de Deus ou uma escolha própria do indivíduo? De fato, o Senhor nos concedeu o livre-arbítrio. Então, Ele respeita o poder de decisão do ser humano. Ele não obriga que ninguém pertença a Ele. Perceba só o tamanho da bondade e da gentileza de Deus. O Senhor Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Então, o Senhor ele não impõe um jugo que seja pesado, uma vontade, um mandamento, digamos assim, que escravize o homem contra a vontade dele. Não. O Senhor, ele transmite o seu ensino, mas cabe a nós aceitarmos ou não. Aqueles que aceitam a vontade de Deus, ouvem a sua voz, praticam os ensinamentos que ele deixou para nós, como mandamentos, como preceitos básicos, esses são chamados filhos de Deus. Esses pertencem a Deus de fato. Aqueles que pelo livre-arbítrio decidiram seguir seu próprio rumo, entenderam que precisavam buscar a sua própria verdade, verdades relativas que existem aí no mundo, esses, por vontade própria, se desligaram desse vínculo com o Criador. Logo, eles não pertencem mais a Deus. De que forma, como nós falamos, o Senhor conhece os seus? É através da marca da obediência. Não obediência a instituições religiosas, a dogmas, a pessoas, a figuras humanas, a gurus e pregadores. Não, mas a obediência ao Criador, ao bom pastor. O Senhor quer ter uma intimidade, uma relação próxima de pai e filho com suas criaturas, sem a necessidade de intermediários. O Senhor quer falar livremente, abertamente com todos nós, e o que nos separava disso era justamente o pecado. Com a vinda do Messias, Jesus Cristo, ele paga o preço na cruz para nos reconectarmos, mais uma vez, com a vontade de Deus, com a mente de Deus. E hoje nós temos acesso livre ao Criador. E gostaria de trazer um exemplo aqui. Imagine Deus como um pai. Vamos fazer essa comparação. Um pai amoroso que cria seus filhos com amor, mas também com cuidado, com disciplina. Perceba, imagine que uma criança, ela quer apenas fazer a vontade dela. Quer comer qualquer coisa, só vive comendo doce, chocolate, não pode ir para um shopping que quer comprar todos os brinquedos, esperneia quando o pai, porventura, não faz a vontade dele, cai no chão, briga, grita. O que é que nós entendemos a partir daí? Que é uma criança que ela não tem um comportamento obediente ao pai, aos pais, de um modo geral. Muitas das vezes ela quer satisfazer apenas a sua necessidade básica, o seu prazer momentâneo, quer se entupir de doce, de chocolate, mesmo que isso faça mal à sua saúde. Mas ela, por não ter adquirido maturidade suficiente, ela não entende o efeito negativo dessas ações dela. E ela quer apenas a satisfação do seu prazer momentâneo. Muitas das vezes odeia ou fica com raiva do pai, chora
quando o pai não atende o pedido dela. Mas o pai sabe o que é melhor para essa criança. Assim é Deus com todos nós. Existem preceitos que levam à vida. Se nós obedecermos, né, amar o Senhor, o primeiro mandamento que Cristo deixa, amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele servir. O segundo, amar o próximo como a nós mesmos, buscando sempre fazer o bem, gerando essa transformação positiva e por onde nós passamos. São preceitos básicos para que nós possamos fazer a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. Se todos praticassem isso, nós não veríamos tantas mortes, tristezas, pessoas querendo passar por cima das outras, falsos religiosos que tentam impor dogmas pesados e transformam Deus em uma espécie de bandeira para a dominação política, ideológica e até, muitas das vezes, para justificar mortes em nome de Deus. Todos esses estão enganados, eles deturparam a verdade simples e pura do Evangelho de Cristo, do Evangelho verdadeiro, e distorceram segundo o seu próprio mérito, segundo o seu alto interesse, para satisfazer seus prazeres momentâneos também, como uma criança birrenta, né? Ao mesmo tempo, veja o resultado de uma criança que os pais não impõem nenhum limite para ela. Nós percebemos que o resultado muitas das vezes não é bom. Uma pessoa que nunca é disciplinada, por exemplo, bate em outras criancinhas na escola, quer comer tudo a hora que quer, não tem uma consciência de valorizar a parte financeira, né? Não tem essa educação financeira. Vai ser um adulto o quê? Frustrado, não vai conquistar muitas coisas. Muitas das vezes o fim é até trágico, né? Acabam muitos presos porque não tiveram uma estrutura familiar que impusesse limites a esses indivíduos. Outros até perdem a vida antes do tempo, né, por se envolverem com situações, né, com crimes, etc. Então, nem sempre a nossa vontade ela será boa. Nem sempre tudo que nós pedirmos a Deus Ele vai nos conceder, porque Ele conhece o futuro, né, Ele conhece o resultado daquelas ações. Mesmo que nós não enxerguemos o resultado ali naquele momento, o Senhor, Ele sabe os caminhos para onde aquilo vai levar. Existe até um texto em Provérbios que diz, né? Há caminhos que para o homem parecem direito, parecem caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte. Imagine uma pessoa que é viciado em entorpecentes. É alguém que buscou naquele recurso satisfazer o seu prazer momentâneo, se desprender muitas das vezes de uma realidade triste que ele julga muito dura, e ele prefere viver dopado desses entorpecentes, dessas drogas, mas a custo de quê? A custo da sua própria saúde física e mental, a custo da destruição, muitas das vezes, do seu lar, seus familiares. Ou seja, quando nós queremos fazer somente a nossa vontade, nós somos egoístas. Nós devemos pensar qual a vontade de Deus para a minha vida. Que a vontade de Deus, ela é maior, né? Os planos dele são maiores do que os nossos e, consequentemente, são pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. E deixar também um texto aqui sobre Cristo como esse bom pastor que, através da palavra dele, ele mantém esse vínculo com suas ovelhas. E ele diz aqui, João 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, para você ser considerado uma ovelha de Cristo, um discípulo dele verdadeiramente, você tem que ouvir a voz dele e segui-lo. É alguém que ouve Cristo, obedece os seus preceitos, o seu evangelho, põe em prática, muitas das vezes renunciando à sua própria vontade, alguns caminhos que para nós parecem bons, mas que o fim deles são caminhos de morte, de ilusão. E esses o Senhor também conhece. Ele conhece aqueles que lhe pertencem através dessa marca da obediência. Tem um texto em Atos também muito interessante, ali onde se fala do rei Saul, que era desobediente a Deus, e o rei Davi, que agradou a Deus. E Atos 13, versículo 2, que diz assim:
E tendo tirado este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então é essa a marca justamente daqueles que pertencem a Deus. Nós seremos chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nós fazemos a vontade dele. Colocamos em prática aquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas, renunciando às nossas próprias vontades, nossos interesses carnais, que muitas das vezes geram coisas negativas, né? Impactos negativos para nós mesmos e também para aqueles que estão ao nosso redor. Por fim, João 18, versículo 37, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, próximo da sua crucificação, ele se apresenta como sendo essa verdade absoluta de Deus. Ele é como se fosse a própria aplicação, né, da lei. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus através do seu modo de vida e através também do seu sacrifício na cruz. E ele fala: de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Então Cristo aqui, mais uma vez, ele reforça que ele é essa verdade absoluta de Deus. Contra essas verdades relativas que são humanas. O que é que as pessoas aí fora falam? Se te dá prazer, é bom, né? Se te faz feliz, vai em frente. Eu imagino quantos não perderam as suas vidas, né? Utilizando essa máxima. Não me faz feliz, então eu vou encher a cara mesmo até sem pensar no dia de amanhã, né? Então é necessária essa moderação que nós encontramos no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Aqueles que são da verdade ouvem a voz dele e praticam seus mandamentos, portanto, esses pertencem a Deus de fato. Se você ficou até aqui, convido a se inscrever no canal, curta este vídeo, comente também sua opinião abaixo e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.